Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui a primeira noite do Pint of Science Diamantina 2020. Esse ano a gente está fazendo um evento online por conta da pandemia. E, bom, antes de falar sobre o evento e falar sobre os temas, eu vou dar um oi aqui para os nossos convidados. Primeiro para o Dr. Rodrigo. Olá, Dr. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? E aí, Leia, tudo bem? Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lélia. Bom, pessoal, o tema do Pint of Science Diamantina desse ano é a pandemia, né? Então, o nosso primeiro convidado, o Dr. Rodrigo, também vai tratar um pouco sobre a questão da pandemia relacionada às crianças e os adolescentes. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o evento, né? O Pint of Science, ele começou em 2012, quando dois pesquisadores do Imperial College de Londres, que tinham um laboratório sobre doenças neurodegenerativas, eles recebiam as pessoas do seu laboratório para conversar sobre o trabalho que eles faziam lá, né? E eles achavam que o bate-papo era tão bom que eles tiveram a ideia de levar os pesquisadores do Imperial College para os bares para tentar falar com as pessoas. E foi aí que nasceu o Pint of Science. Como lá na Inglaterra os ingleses tomam chopp numa caneca com uma medida específica de chopp, chamada pint, né? Então, Pint of Science, é como se aqui a gente chamasse o evento de Copa de Ciência, ou Lagoinha da Ciência, para os mineiros que tomam cerveja no copo Lagoinha, ou para os paulistas que tomam cerveja no copo americano, que são o mesmo copo. Bom, o Brasil costuma ser recordista desse evento no mundo, né? Se a gente estivesse fazendo um evento online, a gente teria 183 cidades. Mesmo assim, se a gente estivesse fazendo um evento presencialmente, né? Desculpa, eu errei. Mas, mesmo assim, com o evento online, hoje, amanhã e depois de amanhã, a gente vai ter 73 cidades das 5 regiões do país fazendo eventos sobre ciência, tá? E, então, fica aqui alguns recadinhos e alguns agradecimentos. Aqui em Diamantina, a gente tem o patrocínio da FXNet. Então, queria agradecer ao Jansen aí pelo patrocínio e pela parceria. Espero que a gente mantenha aí a parceria para os próximos anos. Fica aqui também um agradecimento bastante especial para a minha equipe. A Leia, que está aqui com a gente hoje, a Amanda, que é a vice-coordenadora do evento, o Fábio, que é a pessoa por trás de toda a tecnologia que envolve o evento, toda a equipe da DICOM, que é a diretoria de comunicação da UFJM, pessoal sempre muito engajado para ajudar a gente a fazer o evento, o pessoal do CITEC, Centro de Inovação Tecnológica, que também é parceiro do evento todos os anos, e um agradecimento especial para minha esposa, Vivian, que também é da equipe, que sempre cuidou aí da curadoria dos convidados e dos temas nos outros eventos, e esse ano ela está cuidando da criançada para eles não invadirem aqui a gravação e atrapalhar a nossa conversa. O Rodrigo ri, né, Rodrigo? É isso aí. Mas ela é da equipe também. Bom, queria deixar um recadinho aqui para todo mundo que está assistindo, que depois que terminar a nossa conversa, vocês podem acessar o YouTube do Pint of Science BR, que vai estar acontecendo outro evento lá. Também quero dizer para todo mundo que vai estar passando várias informações embaixo do vídeo aqui, tá? Entre elas, vocês vão ver os nomes dos bares que receberiam o evento esse ano. Então, a Livraria Café Espaço B, o Gastrobar Mister Chefs, o Restaurante Bom Jesus e o Catedral Pub receberiam o evento, e como ele está sendo online, obviamente eles não vão receber, mas eles estão funcionando. Então, se puderem acessar os perfis deles e contratar o seu serviço, seria bacana. Tá aí o nosso apoio a esses bares. Então, para começar, né, esse primeiro dia de Pint of Science Diamantina, eu vou fazer um brinde à ciência, que é um brinde tradicional para o Pint of Science. Então, hoje, no primeiro dia, eu gostaria de brindar a todos os profissionais que estão, nesse momento, trabalhando nos hospitais do país inteiro para combater a pandemia. Então, eu vou listar aqui alguns nomes, espero não me esquecer de nenhum. São os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos em radiologia, técnicos em nutrição, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, profissionais de TI, telefonistas, funcionários de limpeza, funcionários que preparam a alimentação dos pacientes e os médicos, né? Então, se eu esquecendo alguém, Rodrigo, você me corrija,
Fica aqui, então, o meu brinde a todos esses profissionais que estão aqui enfrentando a pandemia de verdade, né? Eles não estão se escondendo em entrevista, xingando jornalista, nem desrespeitando os coveiros e os mortos dessa tragédia, eles estão trabalhando. Então, a esses profissionais que são os verdadeiros heróis, um brinde. Viva! Então, pessoal, hoje a gente tem um desses profissionais para conversar com a gente, o Dr. Rodrigo Medeiros. Ele se graduou em Medicina pelo UFMG e, atualmente, ele é preceptor da residência médica de pediatria da UFJM no Hospital Nossa Senhora da Saúde, tá? E ele também é pediatra nesse mesmo hospital. Nesse bate-papo, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a doença, né, a Covid-19, se manifesta nas crianças e também nos adolescentes, sobre como têm sido as principais formas de contágio, qual a intensidade dos sintomas nesse tipo de paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, uso de máscaras, calendário de vacinação durante a pandemia, aleitamento materno, enfim, essas questões todas que envolvem aí quem tá para ter filho ou quem está com criança pequena em casa, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Quem vai conversar com a gente e ajudar a gente a bater esse papo com o Rodrigo é a Leia, tá, pessoal? A Leia, ela é graduada em jornalismo, né, pela PUC, em Campinas, ela é especialista em teoria de comunicação, ela também é mestre em ciências humanas, tá? E ela atuou como professora do curso de jornalismo da Universidade de Alfenas e como repórter da revista Máxima da Editora Abril de São Paulo. Ela também atuou como repórter do jornal Folha de São Paulo em Campinas e Ribeirão Preto, e do jornal da cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Ela foi produtora de vários telejornais. Vou citar aqui os que ela trabalhou. EPTV, primeira e segunda edição da Rede Globo, dos telejornais MGTV, primeira e segunda edição da Rede Globo em Belo Horizonte, e do SPTV, primeira e segunda edição da Rede Globo em São Paulo. Ela é concursada no serviço público há 26 anos, começou seu trabalho na Universidade Federal de Alfenas e desde 2003 está aqui com a gente na UFJM. Aqui, né, em Diamantina, ela já foi diretora da DICOM e também já foi diretora de cultura, com a qual eu tive o prazer de dividir aí a sala por 3 anos, trabalhando junto. Desde agosto de 2019, ela é assessora de imprensa da UFJM e vai me ajudar a conversar com o Rodrigo aqui nesse bate-papo sobre a Covid-19 e as crianças e adolescentes. Leia e Rodrigo, a bola está com vocês. Boa conversa. Boa noite a todos que estão aqui assistindo conosco, né? A primeira noite do Part of Science 2020 em Diamantina. É um prazer estar aqui recebendo o Dr. Rodrigo, né? Que é pediatra e que vai conversar conosco hoje sobre como que está a pandemia, né? Da Covid-19 em todos os países do mundo, né? Então, doutor Rodrigo, eu gostaria de conversar contigo hoje, assim, sobre como é que a pandemia da Covid-19 tem atingido a população pediátrica, né, os adolescentes, os jovens adultos em todo o mundo, né? A gente sabe que até o momento os estudos têm mostrado aí, né, que o risco de infecção de crianças pelo vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, né, é tão semelhante ao dos adultos, embora os sintomas sejam um pouco mais brandos ou quase assintomáticos, né? Sendo raríssimos os casos de sintomas respiratórios mais graves. Então, eu queria saber de você se é isso mesmo, como é que essa doença tem se manifestado nos pequenos e nos adolescentes também, né? Primeiro, boa noite também, pessoal, todo mundo que estiver aí assistindo esse evento bacana, que é o Part of Science. Eu gostaria de começar o seguinte, que o pessoal às vezes confunde manifestação da doença com contágio, e a gente ouviu falar muito de que criança não estava pegando a doença, a criança não desenvolvia a Covid, mas na verdade a criança também tem a mesma forma de contágio, também desenvolve, e o que ela está tendo são manifestações mais leves dos quadros, né? Você pega aí a população de risco, que a gente tem visto muito na mídia, mas em alguns trabalhos científicos divulgados, a população de risco é acima de 60 anos, idosos e aqueles que têm comorbidades. Doenças que levam a doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, esses são a população. E a gente não pode esquecer que em pediatria nós temos essas doenças também, né? Nós temos os obesos, os hipertensos, os diabéticozinhos, também se configuram uma população de risco. Então, um pouco a gente tem que diferenciar entre manifestação da doença e o risco de ter a doença. Então,
A criança tem um risco igualzinho ao de adulto. Ela não muda nenhuma forma de pegar a doença e nem de transmitir. O que acontece é que às vezes você tem muita criança assintomática e essas crianças estão passando o vírus, propagando o vírus, sem manifestar os sintomas, e aí ela acaba passando para as pessoas que têm essa vulnerabilidade aí de comorbidades. Esse que é o grande risco que a gente tem que frisar bem aqui hoje. Rodrigo, e como é que os sintomas se manifestam nas crianças? Eles têm também esses sintomas de febre, de tosse, de congestão nasal, dor de garganta, pneumonia, ou é mais comum os outros tipos de sintomas de virose que a gente também vive muito com as crianças, que são os vômitos, a diarreia, né? O mal-estar abdominal? Como é que é isso? A criança também manifesta os sintomas gripais. A gente não pode esquecer que o coronavírus é uma síndrome gripal, né? Então a criança tem a coriza, tem a tosse, tem às vezes falta de ar, mas o que está diferenciando um pouco da criança para o adulto é que ela está manifestando um pouco mais de quadros de náusea, vômitos e diarreia. E às vezes é só esses sintomas, nem está apresentando sintoma respiratório. Então também está confundindo muito, no início confundiu muito, né? Agora já está um pouco mais claro. A gente já está desde abril, fevereiro, foi o primeiro caso no Brasil, e aí esses estudos vêm mostrando isso, né, que a criança manifestou sintomas diferentes, mas ela também manifesta os outros sintomas. Os principais sintomas do Covid é tosse, febre e quadro gripal. Em alguns casos você tem náuseas e vômitos, e em alguns, em porcentagem menor, evolui para o quadro de pneumonia viral e às vezes até complicando com a pneumonia bacteriana. Né? Você tem as fases. Depois a gente pode detalhar um pouco mais essas fases do corona, porque isso é interessante na conduta do paciente, mas a maioria das crianças tem ficado na primeira fase, que é mais os sintomas respiratórios leves e alguns com náuseas e vômitos e diarreia. No caso dos adolescentes e dos jovens, né, que também são abarcados pela pediatria, quais têm sido os principais, assim, sintomas, aliás, não os principais sintomas, mas a intensidade desses sintomas, né? E já há um levantamento, um estudo sobre quais têm sido as principais formas de contágio nos adolescentes e jovens em função dessa necessidade, né, social deles de estar sempre em grupo, ainda que se pregue o distanciamento social. Existe algum estudo já que fale sobre isso, sobre as formas de contágio deles ser um pouco diferente dos demais ou não? A sociedade tem soltado algumas notas, né, que inclusive abarcando a faixa etária da adolescência, né? A gente sabe que o adolescente é aquela pessoa que sai um pouco da família e vai para o grupo, né? Ele quer conviver com os outros pares dele, da idade dele, e a gente sabe que criança e adolescente é abraçar, é beijar, é estar o tempo todo junto, tá um agarrando o outro, aquela coisa toda, e isso acaba propiciando uma propagação. Com o distanciamento social e com o fim das aulas aí, né, o pessoal acabou não tendo aula presencial, conseguiu segurar um pouco. Então não está tendo tanto caso assim de adolescente, não. Agora eu queria falar um negócio que a gente não vê isso nos livros, a gente não vê esse artigo científico, mas o quanto, para mim, o celular foi importante na propagação desse vírus. Hoje, não só o adolescente que vive no celular, né, mas o celular é das superfícies que a gente tem que mais contaminação tem. A gente sabe que a contaminação do vírus, ele vem por superfícies, principalmente nas nossas mãos, né? 80% das infecções vêm das nossas mãos, não só por vírus disperso no ar, não. E o celular é um que transita em todas as superfícies. Ele vai na mesa de um restaurante, ele vai numa cadeira de uma escola, e daqui a pouco ele põe no bolso, e do bolso ele vai para o chão, e na mão a gente está contaminando o tempo todo com isso. E adolescente principalmente, né? O adolescente ele está o tempo todo ali com o celular, digitando, e você não tem a dúvida que ali foi uma propagação muito rápida do vírus, sabe? A gente não vê isso muito em trabalho científico, não, mas é uma fonte de muita contaminação a mão no celular ali.
E os adolescentes de manifestação, não tem muita coisa diferente também. Né? A gente não vê nas pesquisas falando que vem com alguns sintomas diferentes. Eu acho que é só mais essa aproximação que eles têm uns dos outros e falta de consciência, às vezes, né, por não ter noção do risco, do perigo, eles acabam não se protegendo tanto e se expondo mais ao próprio vírus. Agora, já que a gente falou um pouquinho, né, dessa forma de contágio e dos sintomas, eu queria saber agora o outro lado da questão da prevenção na transmissão do vírus crianças, né? É muito complicado você ter criança sem pôr a mão em tudo, né, doutor Rodrigo? Assim, geralmente as crianças têm essa coisa também de perceber o mundo pela boca, de tudo leva na boca, e é claro que as mãozinhas são os principais vetores, né? Então, assim, como é que deve ser trabalhada essa questão da higienização correta das mãos de uma criança, né? Com que frequência a pele é mais sensível para o uso do álcool em gel, ou as máscaras? Uma criança não suportaria, talvez, da mesma forma, né, pela consciência de um adulto, o uso de máscaras. Elas podem ser uma máscara comum de tecido, igual a gente tem usado nos adultos. Aí eu queria saber um pouquinho sobre essa questão da prevenção na transmissão. Como o vírus do corona, ele é por dispersão, por gotículas, né, de cuspe, você tem isso em muitas superfícies. Você pega o chão de um neném que engatinha, por exemplo, né? Se você pega uma pessoa espirrou e o neném vem engatinha com a mãozinha ali, com a perninha, com certeza ele vai ter contato com aquele vírus. Então, na verdade, a gente fica vendo muita coisa se falando, e nesse tempo de muito rede social, a gente vê muita propaganda, notícias erradas, né, errôneas. A forma de contágio de qualquer doença respiratória é por gotículas dispersas no ar e gotículas que são em superfícies, e que aí a mão é a principal fonte de contaminação. Então, lavar a mão da criança é importante, lavar entre os dedos, nas unhas, né, toda a palma da mão, inclusive, pegando um pouco do punho, que a criança leva a mãozinha na banca e acaba colocando. Então, a gente tem que ter uma forma correta, tem toda a técnica, a sociedade brasileira tem toda a recomendação dessa limpeza dessa mão. O álcool em gel é indicado, mas em bebês muito novinhos, por levar muita mão na boquinha, você acaba pondo ele em risco de ingerir alguma coisa. Então a gente pede para lavar mesmo com água e sabão e tentar evitar que essa criança pegue muito objeto que possivelmente possa estar contaminado. Agora a máscara que você perguntou aí, né? A máscara para criança abaixo de 2 anos é muito difícil você usar. A criança às vezes não tolera aquela sensação de sufocamento, então não foi indicado a gente usar máscara para crianças de 2 anos. O que você tem que fazer é evitar lugares de aglomeração de pessoas, de cuidar de pouca circulação de ar, e evitar de levar a criança nesses lugares. E as crianças acima de 2 aninhos, o que eu tenho visto muito no meu consultório, que é super interessante, bonitinho, é que como as máscaras viraram um componente da roupa e cheio de enfeitezinho, as crianças estão tolerando bem acima de 2 anos, sabe? E aí elas estão vindo com vários... Elas estão até gostando, né? Com os motivos de super-heróis, de bichinhos. E aí você acaba vendo até elas usando, e na hora de tirar não querem tirar, e até bonitinho isso. Você pergunta assim, o material, né? Hoje já foi liberado o material de pano. E aí, só que o pano, o ideal é que tenha 2 faces, né? Que você tenha 2 barreiras para o vírus. É uma coisa que a gente vê muito aí, assim, o uso obrigatório, às vezes até brigas no meio da rua com a máscara, mas a máscara é importante você ter uma frequência de limpeza, de uma frequência de troca da máscara. Você sabe que a cada 2, 3 horas a máscara já vai estar muito úmida. E isso faz com que ela perca um pouco desse poder de filtração. Então, o ideal é que você troque 2, 3 horas, já troque por uma outra máscara. Essa máscara tem que ser lavada, né? Não pode ser manipulada. Eu tenho brincado e mostrado para algumas pessoas, isso dentro do consultório, a máscara está sendo manipulada demais. E as pessoas estão o tempo todo pegando no rosto, e a principal fonte de contaminação, como ele já disse, que é a mão, se ela vai nas mucosas, boca, nariz, olho, ali que você acaba se contaminando. Então, às vezes você usa uma máscara, põe uma máscara numa criança,
e ela fica pegando o tempo todo. Era preferível ela ficar sem a máscara, num lugar livre e sem possibilidade de dispersão do vírus, né? Agora, ela tolerando bem a máscarazinha, ela tem que ser lavada. E também na sociedade tem a recomendação de como é que se lava uma máscara, né? Outro dia até pus no meu status uns 10 passozinhos lá de como é que usa a máscara em criança, para ter esse cuidado, porque a gente vê tirando máscara e deixando dentro de um carro, jogado na maçaneta de câmbio, de troca de marcha, e isso acaba que você está elevando o vírus ao nariz em vez de estar se prevenindo, não é não? Com certeza, inclusive, assim, o uso da máscara como um acessório em cadeiras, maçanetas de porta, retrovisores de carro, virou uma cena comum, né, doutor Rodrigo? Isso daí tá até curioso, né? Bom, mas então vamos continuar aqui. Aí acho que uma pergunta que tem preocupado muito assim a maioria dos pais, né, é a questão da imunização, né? Como que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendado a continuidade do calendário, né, nacional de vacinação das crianças, por exemplo? Vacinar ou não vacinar? A gente, inclusive, já vive isso daí, né, no Brasil e no mundo também, esse medo da vacina, que por um tempo ela era salvação, depois ela começou a ser meio que, né, evitada, condenada por muitas pessoas, né? Então, assim, como é que a gente deve proceder nos casos de vacinação? É necessário levar as crianças para os postos de saúde ou para as clínicas especializadas. Coloca a criança em risco, mantém a vacinação, é ok fazer isso? Como é que as pessoas devem se comportar perante o calendário nacional de imunização? Primeira coisa é sobre essa importância da vacinação das crianças, né? Eu costumo dizer lá no meu consultório, quando chega com o assunto de que não quer vacinar, eu acho que não é importante vacinar, eu cito o Brasil na década de 70, onde você tinha hospitais infantis com galpões de sarampo, galpões de catapaura, galpões de coqueluche, e hoje já não existe mais isso, muito por causa das vacinas que foram realizadas em todas as crianças. O Brasil foi um dos melhores países de vacinação. O Brasil já atingiu 96% de crianças vacinadas. Hoje está com menos de 80%. Muito por causa dessa rede social, com campanhas antivacinais, que acabam propagando notícias falsas de que vacinas às vezes causam efeitos colaterais ou que não servem para prevenir a doença e acaba isso caindo um pouco. A sociedade ela continua mantendo o calendário, ela pede para que todos vão aos postos e às clínicas para poder continuar o calendário vacinal. A gente não pode esquecer e a gente não pode focar que o mundo só vive uma doença. A gente tem as outras todas aí, né? Recentemente, em São Paulo, teve 2.800 casos de sarampo. O sarampo, a letalidade do sarampo é muito maior do que a da Covid. Então, a chance de um menino morrer por sarampo, se ele pegar, vai ser maior do que se ele pegar um corona. Então, a gente não pode deixar de fazer o calendário. O que a gente tem tentado orientar, e às vezes em clínicas particulares dá para fazer melhor, é agendar o horário para você chegar num horário mais vazio, onde você não vai ter tanto contato com a população em geral. Agora, o que eu tenho visto na prática, os postos não têm ficado tão cheios assim. E geralmente as salas de vacina, elas são na entrada ou um pouco do lado, então não tem por que a gente ter tanto medo assim da vacinação. A ideal é que a gente leve, talvez a mãe vai primeiro, pesquisa como é que está, os horários mais vazios, mas não deixar de vacinar com as vacinas do calendário obrigatório. Certo. E com relação ao aleitamento materno, tem aí, né, já alguns casos que já foram relatados de mães, né, que tiveram coronavírus, a criança nasceu sem coronavírus, ou que ele seria transmitido através do aleitamento materno. O que o senhor tem para dizer sobre isso para nós? Como é um vírus? Sabe que o corona não é um vírus novo, né? Foi a primeira endemia dele, foi na década de 60. Ele tem 60 anos que ele está aí. Agora ele teve uma mutação e ele propagou com muito mais rapidez do que antes era.
O aleitamento não é contraindicado por causa do corona. O aleitamento ele continua sendo indicado com a mãe redobrando os cuidados de usar máscara durante a amamentação, lavar a mão antes de pegar o neném e depois de pegar o neném, né? Essa máscara, a cada amamentação, ideal que você troque a máscara. Eu estou falando isso com a mãe contaminada, né? A mãe que já tem o diagnóstico do Covid e mesmo assim, ela tendo condição de amamentar, ela pode amamentar desde que ela tenha todos esses cuidados. Vamos supor, a manipulação do neném, se ela puder terceirizar para um parente ou para uma cuidadora, é o ideal, porque aí ela não tem tanto contato, ela só vai ter naquela hora da amamentação, usando máscara e lavando a mão antes e depois do contato com o neném. Não é contraindicado. Não existe transmissão do vírus na amamentação, então? Isso ainda está em estudo, né, Léia? Porque já foi encontrado vírus na saliva, já foi encontrado vírus nas fezes, na urina. Então, o leite materno provavelmente pode ter uma quantidade de vírus, sim. Não sabe se essa quantidade é o suficiente para levar a uma infecção no recém-nascido, no lactente. Então, como não tem esse estudo, não tem essa comprovação científica, a gente continua indicando o aleitamento materno. Doutor Rodrigo, o que mais o senhor indicaria, né, como medida preventiva para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, nesse momento de pandemia, especialmente aqui em Minas Gerais, né, nas cidades onde a gente está, cidades menores, que mais o senhor poderia dar de orientação e sugestão para quem está nos ouvindo? Eu acho que, a princípio, a gente viu uma pandemia, evolução muito rápida, né, de novembro do ano passado até agora, espalhado pelo mundo afora. Então a gente está muito perdido ainda, a ciência está perdida, né? A gente não consegue ter um norte. A Organização Mundial de Saúde seria um órgão que deveria estar guiando a gente nas condutas, se perdeu nessa confusão de fake news, de um falar uma coisa, outro falar outra. As sociedades entraram até tentando um pouco assumir esse norte para nós, guiar a gente nas nossas condutas, né? Porque é uma doença nova, uma doença ainda pouco conhecida, a forma de transmissão, a evolução do quadro, né, grave. Já estão se descobrindo um monte de consequência do próprio corona, né? Doença de Kawasaki ou a síndrome inflamatória muito sistêmica, são doenças que levam a um quadro de gravidade. Então, a gente eu continuo achando que deve fazer o isolamento social, sim. Esses cuidados de higiene com a mão são primordiais. As pessoas têm que cuidar da mão, evitar de pegar em coisas que são manipuladas demais por outras pessoas, né? Os pais, por exemplo, na hora que chegarem em casa, a gente tinha que fazer igual os japoneses, né? Tirar o sapato, deixar na porta, ter esse cuidado. Se tiver, então, gente que já tinha em casa, criança que vai ter contato, a criança está muito mais exposta ao chão do que nós adultos. Então, esse fato de tirar um sapato e deixar na porta já era um cuidado muito bacana para a gente conseguir tentar controlar um pouco a infecção em crianças. E o cuidado com as próprias pessoas, né? Que é usar máscara e principalmente a mão. Não vejo muita coisa além disso, não. A gente vê muito fake news, uso de remédios, uso corridas das farmácias para comprar remédios sem comprovação científica. Isso não vai prevenir. Eu acho que a gente acaba entrando em um risco de às vezes, tomar medicações que podem ser tóxicas para as crianças. A gente corre o risco de usar medicações que não têm comprovação científica nenhuma. Isso eu respondo no WhatsApp todo dia, né? Doutor, ouvi aqui falar que tomar tal remédio vai prevenir de pegar o vírus. Isso tudo é propagação de notícia falsa, onde a gente não tem nada embasado. Então, acho que o que a gente tem que fazer é tentar uma orientação. O vírus respiratório, como todos eles, H1N1, influenza comum, ele é propagado por gotículas de cruz. Então, esse o que a gente tem que tomar cuidado. Usar a máscara e lavar a mão o tempo todo. Se não for possível lavar a mão com água e sabão, usar o álcool em gel. Um tema controverso, não sei se você vai entrar nesse assunto, mas é a volta às aulas, né? Todo mundo tem me perguntado também. E aí, deixa o meu filho voltar à escola ou não deixa o meu filho voltar à escola? Eu acho que deixa. A gente está tendo outras doenças. Está tendo 2 ou 3 meninos quase todo dia
com ansiedade. Então, os meninos estão ficando, já vai para 5 meses dentro de casa, onde tem menino de 9, 10 anos já em depressão também. Então a gente está adoecendo as crianças. Então a gente tem que ter os cuidados, mas eu acho que a volta às aulas, assim que for liberada e tiver condição, a gente vê que a curva da pandemia caiu, eu acho que deveria todo mundo voltar à escola, tá? A gente não está considerando outras doenças além do próprio vírus do corona. Eu ia fazer mesmo essa pergunta, mas então o senhor já se antecipou, eu agradeço, que bom saber, porque realmente isso tem sido os acessórios, né, que a pandemia tem trazido no adoecimento de forma geral, não só das crianças, mas como dos próprios pais, dos idosos, né, que estão sem contato com ninguém, enfim, de toda a comunidade, né, da população geral, que essas outras doenças que estão sendo desencadeadas. Mas, doutor Rodrigo, eu agradeço muito a sua, né, contribuição para nós todos aqui no PAIT, eu acho que foi de extrema importância. As crianças sempre são o foco, né, da grande maioria, porque elas são o nosso futuro, então a gente tem essa preocupação. Eu agradeço mais uma vez e vou passar a bola agora para o André, fazer a pergunta dele, consideração final para a gente fechar o primeiro dia do PAIT, né, André? Obrigada. Obrigado a vocês. A gente tem filho pequeno, né? Fica aqui pensando, nossa, que bacana essa conversa hoje sobre a Covid e as crianças. Eu achei extraordinária. Teve uma coisa que você falou várias vezes, assim, né? A sociedade. Quando você fala sociedade, você está falando sociedade de pediatria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente que leva as crianças do consultório, você sempre fala sobre o site da Sociedade Brasileira de Pediatria e tal. Acho que seria bacana se você falasse para as pessoas o que é isso, como é que funciona, as pessoas podem acessar, tem um monte de informações lá, não tem? Como é que é isso, assim? Geralmente, cada especialidade de medicina tem uma sociedade que guia as condutas, principalmente de condutas médicas mesmo, né? E que promovem congressos e tudo mais. E a Sociedade Brasileira, eu não sei se você sabe, é a maior sociedade de medicina do Brasil, né? Que mais tem filiados e é uma das mais antigas. A sociedade soltou muita nota desde o início da pandemia, e isso foi orientando muito o nosso trabalho como pediatras, né? Porque a gente viu outros órgãos que deveriam ter tomado essa rédea, se perderam nessa confusão toda e acabaram soltando mais fake news do que o que a gente deveria estar aprendendo. A sociedade tem, inclusive, um site feito para dúvidas de pais, chama Pediatria para Famílias. Você sabe muito bem, a gente sempre no consultório, eu gosto muito que os pais estudem, né, para ter mais embasamento também nos questionamentos e orientações. O site chama Pediatria para Famílias. Se digitar isso no Google, já vai cair. E lá você pode procurar por vários itens, tem muitas orientações bacanas e que vão esclarecer muita dúvida de muita coisa, não só de vacinação, da coronavírus, como de outros cuidados que a criança merece e que os pais deveriam estudar mais. Né? Eu tenho duas perguntas antes de fechar o evento para você, Rodrigo. É assim, a Vívia sempre se preocupou, desde o início da pandemia, com a coisa assim, as crianças têm sintomas mais leves, tudo bem e tal, mas a gente vê que o coronavírus infecta uma série de células diferentes aí, e ela viu que alguns textos que falavam que o coronavírus infecta as células neuronais, né? Então, assim, tem alguma coisa já mais assim desenvolvida sobre, por mais que as crianças não estejam desenvolvendo sintomas mais graves, será que é possível que elas desenvolvam problemas a médio e longo prazo no que diz respeito ao desenvolvimento neuronal ou cognitivo por conta dessa infecção? Tem alguma coisa em relação a isso ou ainda não? O futuro da infecção, só daqui a um tempo é que a gente vai saber, né, André? A criança, ela não é que ela não desenvolva sintomas mais graves. A chance dela desenvolver é menor do que a população mais idosa e aquelas que têm comorbidades. A criança tem desenvolvido, sim, um pouco porcentagem, mas a que tem mais preocupado o meio científico é a síndrome multissistêmica inflamatória. Então, essa inflamação, não sei se vocês já sabem, o coronavírus ele tem 3 fases muito bem definidas já, isso já está muito claro.
é a fase da coriza, da tossezinha, daquela sintoma gripal que fica restrito às vias aéreas. Você tem a fase 2, onde você tem um acometimento pulmonar, que foi dividido entre 2A e 2B. A 2A é quando você já tem até 25% do pulmão acometido, mas sem falta de oxigenação. Tá? Acima de 25%, ou quando você já tem uma baixa oxigenação, abaixo de 92%, você já tem a fase 2B, que já é uma fase que preocupa muito a gente, que já requer internação, que já quer que tenha um cuidado, uma avaliação diária, porque ela pode evoluir para a inflamação sistêmica, onde você tem acometimento de todos os órgãos, renal, neurológico, gastrointestinal e principalmente o vascular, onde você tem um distúrbio de coagulação da criança, né, ou do adulto também, na criança a gente está falando mais específico. E com essa coagulação, o sangue começa a coagular em vários lugares do organismo, levando à falência de múltiplos órgãos e um quadro gravíssimo, com a chance de letalidade altíssima, acima de 88%. Então, a criança também tem esse quadro, graças a Deus, com muito menos prevalência do que de um adulto com comorbidade. Mas a gente tem que estar atento, né? Se caso uma criança tenha infecção, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser reavaliada de 48 horas. E isso faz com que, se houver uma mudança de fase, você pegue precocemente. Rodrigo, agora a minha última pergunta, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta mais assim, talvez até filosófica, vou te provocar aí. Você é médico e a gente tem já uma relação de 3 anos desde que a Cecília nasceu, então vou me sentir à vontade para te perguntar isso. É o seguinte, eu sempre tive relação com a medicina como paciente, né? Cliente, porque a medicina ela é envolvida com a economia, então você acaba que é uma relação de cliente com a medicina e tal. Mas desde que meu cunhado, o irmão da Vivian, se formou em medicina, a gente viu ele se formar, viu ele indo para o pronto-socorro, viu ele indo se especializar, viu ele indo atuar, e ele foi se formando, e eu tive contato com a medicina pelo outro lado, que é o lado do médico. A pessoa que está se formando para ser médico e entra em contato com as questões todas do trabalho do médico, né? No pronto-socorro, por exemplo, e isso me fez mudar um pouco a minha visão sobre a medicina, sabe? Me fez entender quão difícil é você ser médico, principalmente médico plantonista, médico de pronto-socorro, quão difícil é você tomar decisões que têm que ser tomadas muito rapidamente. Me fez entender que a medicina, hoje, ao menos para mim, assim, muito pessoalmente, é uma área assim que eu considero assim que é o topo do que a gente produz de conhecimento científico e aplica. Desde o estudo lá na universidade, do pesquisador que estuda a molécula, que, enfim, desenvolve determinada coisa, até a aplicação nisso no médico lá do consultório que percebe em uma consulta que precisa utilizar determinado remédio, ou seja, tem uma conexão de teoria e prática muito desenvolvida. É o que a gente mais desenvolveu em termos de conhecimento científico na nossa sociedade hoje. Eu entendo a medicina assim, né? É a área que, para mim, assim, está no auge, tá? O contraponto disso, para mim, é que ela sempre tratou do doente e muito pouco tratou da prevenção da doença. Para você entender o que eu estou querendo falar, é assim, que se você pegar a criança, no primeiro ano da criança, a gente leva a criança de 1 em 1 mês para o consultório, porque a ideia é ver se ela tem a possibilidade de desenvolver alguma coisa. É preventiva a medicina. Quanto mais a gente envelhece, para de ser preventiva. Só volta a ser preventiva quando a gente fica lá velho, né? Que a gente começa a fazer 40 anos, aí tem que ir lá no geriatra para começar a fazer exames para ver se você vai ter a doença. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, toda essa conversinha fiada é para te perguntar o seguinte: se você acha que se a medicina fosse, no total, um pouco mais preventiva e menos tratar só da doença, se você acha que a gente enfrentaria pandemias desse tipo de forma diferente, se a gente, assim, conseguiria lidar com isso de uma forma melhor, a contaminação seria menor. O que você poderia me falar sobre isso, assim, uma provocação, tá, para o final da nossa conversa? Você falou de uma especialidade, aí você entra numa especialidade que é a mais preventiva de todas as especialidades da medicina, que é a pediatria, né? A gente é praticamente o único que pega um paciente saudável e vai tentar fazer com que ele fique o mais saudável possível, inclusive lá na vida adulta, né? Com comportamentos saudáveis, com alimentação saudável, com atividade física, que é o que a gente tanto estimula lá no consultório.
E isso, se você tivesse essa medicina preventiva, olha o quanto. Você pegou, eu citei aqui em alguns momentos quais são as comorbidades que a gente tem que pioram o quadro do coronavírus. Vamos lá, obesidade. Se tivesse feito uma prevenção lá na vida infantil, né, da criança, talvez essa criança não teria uma alimentação ruim e seria uma pessoa obesa. Hipertenso e diabético é consequência maioria desses maus comportamentos aí da modernidade que a gente vê, da má alimentação e dos hábitos de vida não saudáveis. Você fala do médico aí, você viveu agora o outro lado, a gente começa a ter problema na hora de passar no vestibular, né? Eu sou velho, que era da época do vestibular, o vestibular de medicina já não era fácil, né? Então, assim, para passar na UFMG, você tinha que fazer no mínimo 85% da prova. Então, ali já tem uma peneira de você dedicar a sua vida a alguns anos de estudo para passar no vestibular. Depois tem a faculdade, que é o curso mais longo que você tem, né? São 6 anos de faculdade. Você ainda entra numa residência de 2 a 5 anos, que é a especialização. Então, a gente passa no mínimo 8 a 11 anos estudando para formar em alguma coisa. É uma profissão que o tempo todo você está sozinho, tendo que tomar decisões, e nessas decisões você tem que buscar conhecimento. E hoje tem trabalhos falando que se você não estuda, em 5 anos você está desatualizado. Tamanha é a produção de artigos científicos que vão mudando as condutas da gente, e se você não acompanhar isso, você passa antibióticos que não usam mais, você usa tratamentos que já não usam mais, ou até deixa de conhecer novas doenças que vão surgir. Então, é uma profissão, eu escutei de um médico velho uma vez, que ela te tira de casa, né? Ela te tira da sua família, e acaba que isso a população, às vezes, não consegue observar isso. Acha que o médico é aquele cara que está ganhando dinheiro dentro do consultório, com arzinho condicionado, vai ali, trabalha poucas horas, ganha muito, mas não vê o quanto a gente ralou para chegar aqui, né? Aí a gente até canta aquela musiquinha. Você não sabe quanto eu caminhei, né, para chegar até aqui, no Cidade Negra. Eu já falei isso para várias pessoas da minha família, tá? E aí eu acho que hoje você pega os profissionais de saúde, né? Eles estão se dedicando. É claro que você tem os maus exemplos que a gente vê na mídia, mas 90% dos profissionais de saúde estão ali no dia a dia, dando plantão noturno, plantão diurno, trabalhando 24 horas, passando turno para ele mesmo. E eu acho que é louvável, sabe? E a gente, não sei, eu trabalho no CTI, né? A gente salva uma vida por semana, pelo menos, e aí as pessoas acham que a gente é frio. Na verdade, a gente tem que ter a frieza na conduta, mas o coração está a 1000 por hora, né? Na hora que a gente pega um menino parado, um menino com doença grave, você tem que tomar uma atitude. Então, acho que essa sua visão bacana aí de ver o outro lado do médico, e aí a gente cai no sistema, né? Aí eu vou falar um pouco do sistema. O sistema não é feito para você ter saúde, o sistema é feito para você adoecer. Ele nem quer que você morra, né? Ele só quer que você fique um pouquinho doente, porque aí ele tem todo uma circulação de venda de medicação, exames, que vai gerar capital dentro do sistema, que não deveria ser chamado de sistema de saúde, né? Sistema de doença, né? A saúde, ela é feita em pouquíssimos países do mundo, né? Do que eu já estudei, o Canadá é o melhor deles. O Canadá, se o André não for no médico, o médico vai atrás dele lá na casa dele. E aí ele vai te fazer com que você faça uma consulta anual. A vida toda, não é só no período de pediatria e nem só quando você começar a ficar doente. Esse dilema aí, que achar que você nunca vai ter doença, uma hora a gente vai ter, né? Não tem jeito, né? O organismo ele envelhece e acaba se debilitando. O que a gente tem que fazer é ser o mais saudável possível para mais tarde na nossa vida essa doença chegar. E aí cabe a medicina preventiva, o que não se trabalha muito, né? Principalmente no Brasil, né? Que é baseado em medicina curativa. E aí você vê essa confusão toda que virou aí. Eles alongar, encurtar a curva, porque o sistema não vai dar conta de tanta gente doente. Porque não deixou de ter as outras doenças, né? Nós citamos aqui hoje os outros casos da vacina. E aí, na hora que você pega lá 80 mil mortes por infarto,
cento e tantas mortes por AVC e o coronavírus está entre o AVC e o infarto, o coronavírus não é o que mais matou esse ano, não. O AVC continua sendo a doença que mais matou esse ano. E aí vai ser por quê? É por hipertensão, é por sedentarismo, são pessoas que não se cuidam, a pressão alta, muito alta, que acabam ali gerando o quadro. Então, a prevenção é tudo. E eu acho que eu escolhi a pediatria foi por isso, tá? Porque eu sou um médico extremamente preventivo e dentro do que eu sabia da especialidade, eu não tinha dúvida que medicina pediátrica era a mais delas. Muito bom. Eu vou encerrar a conversa aqui fazendo um agradecimento geral, primeiro para a equipe do Pint of Science, o pessoal que está sempre me ajudando a organizar esse evento, a Amanda, que é a vice-coordenadora, a Leia, que está aqui com a gente hoje, o Fábio, que está nos bastidores gravando e tentando editar e fazer a coisa funcionar, a Vivian, que sempre ajuda a convidar os cientistas e discutir os temas, todo mundo da diretoria de comunicação da UFJM, do Centro de Inovação Tecnológica, que sempre foi parceiro e ajudou a divulgar o evento, a FX, que patrocinou o evento esse ano, e aos bares parceiros, que o ano que vem talvez recebam a gente aí para o Pint of Science ao vivo. Quero deixar um recadinho que assim que terminar a nossa conversa hoje, você acessa lá o canal do YouTube do Pint of Science BR, que hoje eles vão falar sobre como que é importante investir em ciência no país, por causa disso tudo que o Rodrigo estava falando aí, né? Você só consegue tomar decisões e ter protocolos para poder embasar suas decisões se você tem pesquisa científica por trás. O Pint of Science Nacional vai falar sobre isso hoje no canal do YouTube. Não deixe de assistir. Então, antes de encerrar e fazer o último brinde, queria saber se o Rodrigo tem alguma coisa para falar para o final e também se a Leia tem alguma coisa para falar. Primeiro, Rodrigo. Fica à vontade, Rodrigo. Eu só tenho a agradecer, né, o convite que você me fez. Eu acho que foi bacana. Esse evento é internacional, como você falou aí, né? Um evento super descontraído, não é aquela coisa muito formal de uma apresentação de congresso nem nada. Então, até estou aqui tomando a minha cervejinha também, um copinho do Pint of Science. Um brinde a todo mundo. Agradecer a todo mundo que trabalhou nesse quadro aí hoje. Agradecer aos seus filhos que não te incomodaram aí, né? Não chegaram. A Vivian conseguiu segurar ele lá. Os dois, né? Os capetinhas. Né? Então, eu só tenho a agradecer a você. E a Léa, que conduziu muito bem aí, me ajudou a poder orientar. E quanto mais gente poder escutar e fazer a coisa correta, né? E parar com essa propagação de fake news que a gente tem visto tanto nessas redes sociais e buscar mais a ciência, e a ciência que vai esclarecer isso, só tenho a agradecer a todo mundo. Também quero agradecer ao Dr. Rodrigo a oportunidade de estar aqui falando conosco e gostaria de fazer um convite para todos os espectadores não deixarem de assistir aos nossos 2 próximos dias de Pint of Science, amanhã e ainda no dia 10 de setembro. Boa noite, muito obrigada. Isso aí, Leia, bem lembrado. Amanhã a gente vai ter a Ana Paula falando sobre como a UFJM está lidando com essa questão da pandemia, né, em todos os campi. No último dia do nosso evento, em Diamantina, a gente vai ter o Fabiano. O Fabiano é professor da UFJM em Janaúba. Ele está fazendo um trabalho bastante interessante de mapeamento da pandemia. Então, vocês vão curtir como ele compara o desenvolvimento da pandemia, por exemplo, na Alemanha e nas cidades onde a UFJM está. Unai, Janaúba, Diamantina e Teófilo Otoni. Então, para finalizar a noite de hoje, a primeira noite, obrigado a todos pela audiência e eu espero que a gente consiga aí o ano que vem estarmos todos juntos, de repente, com todos os cuidados, né, que vão ser necessários, em um bar, fazendo o Pint of Science 2021, tomando uma cerveja e discutindo ciência. Um abraço a todos, até mais.